Alô, galera do oitavo ano. Essa aula de hoje, essa videoaula de hoje, né, melhor dizendo, tem como tema, pessoal, a globalização. Ela é destinada ao pessoal do oitavo ano B do Colégio Luiz Viana Filho, lá em Pedrão. Diga-se de passagem, pessoal, essa é a primeira parte apenas dessa aula, ok? E para começar essa aula, nós vamos para a reflexão da nossa videoaula. A reflexão é trazida por nós através de um poeta brasileiro chamado Jack Bosmas. Jack Bosmas disse o seguinte sobre a globalização. A globalização diminuiu as distâncias métricas, aumentando muito mais as distâncias afetivas. Então, ao mesmo passo que a globalização encurtou as distâncias, né, geográficas, eliminando barreiras fronteiriças e aproximando pessoas e países, porque globalização, na verdade, é esse fenômeno de integração entre países, entre mercados, entre serviços, né, produtos, pessoas. Então, a globalização, que é esse fenômeno que surgiu lá no século XV com as grandes navegações, e diga-se de passagem, foi a primeira fase, a primeira etapa da globalização, chamada de globalização comercial. Aí depois, século XVIII, veio a globalização industrial, com o surgimento das indústrias lá na Inglaterra, das primeiras indústrias lá na Inglaterra, e hoje nós estamos vivenciando um período, uma fase da globalização denominada de globalização financeira. E é sobre essa globalização que nós vamos nos aprofundar, nos ater. Pessoal do oitavo ano, vejam bem, a globalização, que é esse fenômeno surgido lá na década de 80, né, mas na verdade não é um fenômeno novo, embora recebeu essa denominação na década de 80, começou, como eu disse há poucos instantes atrás, começou lá no século XV, quando a Europa, né, partiu para descobrir novas terras, novos mercados consumidores, né, novas fontes de matérias-primas, e isso lá no século XV. A globalização, ela tem seus desdobramentos, suas consequências, e é sobre a globalização e essas consequências dela, desse fenômeno que nós vamos estudar hoje, ok? Então, o século XVIII foi marcado pela DIT, ou Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho, pessoal, compreendia o seguinte: as potências europeias extraíam matérias-primas, as matérias-primas eram, né, fornecidas para essas potências europeias através das colônias que essas potências europeias mantinham ao redor do mundo, pelo mundo, desde aqui na América, na África. Então, as matérias-primas e mercados consumidores eram fornecidos pelas colônias, ao passo que as potências europeias forneciam produtos manufaturados ou produtos industrializados, como queira, ok? Era isso que era a Divisão Internacional do Trabalho, ou a DIT. Então, a DIT consistia nisso: colônias fornecendo matérias-primas e consumidores, e as potências europeias forneciam para essas colônias, né, os produtos industrializados, manufaturados, ok? Depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal, houve os chamados novos países industrializados, como Brasil, México, Argentina. Esses novos países industrializados, ou NPIs, passaram a fabricar produtos que antes eram trazidos da Europa, que eram produzidos lá e vindos de lá da Europa e dos Estados Unidos. Porém, novos projetos de carros continuaram a ser desenvolvidos e produzidos nos países que se industrializaram antes. Então, os novos países industrializados, como México, Argentina, Brasil, esses países começaram, né, lá depois da Segunda Guerra Mundial, a produzir esses produtos industrializados que antes eram fornecidos e produzidos pelas potências europeias e também pelos Estados Unidos, que depois da Segunda Guerra Mundial, esses novos países industrializados, embora eles começassem a produzir esses produtos industrializados, não deixou de ser produzidos também pela Europa e pelos Estados Unidos esses produtos, ok? Beleza. As empresas transnacionais, como a Nike, Coca-Cola e outras muitas empresas que existem espalhadas por todo o mundo, esse é o conceito de empresa transnacional, que antigamente era chamado de multinacionais. Essas empresas transnacionais, como a Ford, inclusive, usavam suas fábricas para produzir partes dos produtos que depois iam para outros países para a montagem final de mercadorias. Ou seja, a produção passou a ser feita em uma rede geográfica. Então, a produção desses produtos industrializados passou a
constituir, a formar uma rede que a gente chama de rede geográfica, onde um país, nessa época, logo depois da Segunda Guerra, produzia as peças, essas peças iam para os países menos desenvolvidos, os países mais pobres. Lá essas peças, né, eram utilizadas para montar os carros, montar esses produtos, ok? Nós temos aí ao fundo vários exemplos de empresas transnacionais, como a Shell, a Ford, a Coca-Cola, né, e tantas outras que a gente conhece. As transnacionais obtiveram vantagens com a divisão internacional do trabalho. As máquinas passaram a funcionar por mais horas, o que aumentou a capacidade de produção maior, né? Aumentou a capacidade de produção de peças, ok? Então, com essa divisão internacional do trabalho, as transnacionais obtiveram vantagens porque aproveitavam desses países onde elas se instalaram, essas transnacionais aproveitavam a grande quantidade de matéria-prima, né? O mercado consumidor, produtos que eram produzidos lá eram mais baratos por conta dos salários que eram mais baixos. Então, só as transnacionais, com essa divisão internacional do trabalho, só vem vantagens para elas. É bom que fique bem claro isso. Assim, o investimento em capital fixo, como imóveis, máquinas, equipamentos, retorna mais rapidamente ao empresário. Então, para vocês verem aí que as vantagens que as transnacionais obtiveram com essa deslocação, com esse deslocamento, com essa rede geográfica, né, onde elas enviavam para os países menos desenvolvidos as peças, e essas peças lá nesses países menos desenvolvidos produziam, eram usadas para montagem de produtos como carros, por exemplo, como eu dei o exemplo da Ford, que logo ao fundo tinha, né, uma indústria da Ford aqui no Brasil. Beleza. O que mais favoreceu as transnacionais, o que mais favorece ainda hoje as transnacionais é a isenção fiscal, ou seja, a ausência de cobrança de alguns impostos, onde os governos disputam a presença dessas fábricas para gerar empregos e arrecadar impostos. Isso, né, vamos dizer assim, a longo prazo, porque inicialmente essas empresas recebem isenção de impostos, né, e aí essas grandes empresas, essas transnacionais, essas empresas que estão espalhadas pelo mundo, aproveitam principalmente desse item, desse benefício que é a isenção fiscal, que uma empresa, quando vai se instalar num país mais pobre, uma empresa transnacional, ela recebe desses governos, desses países mais pobres, muitas vantagens, né? Por exemplo, a isenção fiscal, que é a ausência de cobrança de impostos, às vezes os impostos são cobrados, mas são mais baratos, então toda essa questão fiscal é uma vantagem muito grande que as empresas transnacionais recebem ao se instalarem num país menos desenvolvido. Além do que, como eu falei, a mão de obra é mais barata, os salários são mais baixos, beleza. Nessa disputa, né, os países disputando as transnacionais, disputando a instalação dessas transnacionais em seus territórios, oferecem vantagens às empresas. Então, os governos dos países mais pobres oferecem vantagens para as transnacionais. Por exemplo, terreno gratuito para a instalação de suas fábricas, a isenção de impostos por vários anos, como eu já tinha dito agora há pouco. Então, vamos agora nos aprofundarmos no quesito redes geográficas. O que quer dizer exatamente essas redes geográficas? Só lembrando, eu já tinha dado uma noção breve, curta, que rede geográfica é exatamente essa ligação entre os países desenvolvidos, menos desenvolvidos, onde os países desenvolvidos fabricam peças, essas peças vão para os países mais pobres e lá os países mais pobres montam os produtos como carros. Então, isso são redes geográficas. Nessas redes geográficas, muitos países produzem mercadorias. Os produtos são internacionalizados desde a sua criação e feitos de maneira integrada, envolvendo vários países. Então, de que forma é que as redes geográficas envolvem vários países? Um país produz peças. Esses países mais ricos normalmente enviam essas peças para os países mais pobres e esses países mais pobres fabricam, montam, na verdade, não é nem fabricam, eles montam esses carros, eles montam esses produtos vários, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Então, essa integração, esse envolvimento de vários países na fabricação de um produto, é isso que a gente chama
de rede geográfica. As redes geográficas compreendem a produção e o consumo de uma mercadoria. Então, uma rede geográfica ela não é determinada apenas pela produção, como eu venho falando. Ela também determina o consumo, porque um país mais rico produz aquele item que um país mais pobre não consegue produzir. Aí o que é que faz? Esse país mais rico exporta para um país mais pobre esses produtos, desde um produto que exige muita tecnologia, né, como um computador, como um celular. Então, normalmente esses produtos não são fabricados nos países mais pobres, mas os consumidores dos países mais pobres compram esses produtos. Por quê? Porque os países mais ricos enviam para esses países mais pobres, exportam esses produtos para os países mais pobres, para os países que não conseguem produzir uma tecnologia capaz de fabricar todos esses produtos que eles consomem. Nos últimos anos, né, a rede geográfica passou a incorporar o pós-consumo. O que é o pós-consumo? Além do país mais pobre consumir esses produtos produzidos por países mais ricos, esses países também mais pobres, eles estão se preocupando com o pós-consumo, ou seja, dar um destino para aquela sucata que foi gerada depois que aquele produto se quebrou, depois de que aquele produto ficou obsoleto. Por exemplo, os países hoje em dia têm se preocupado muito com o descarte de baterias de celulares e outras peças dessa toda a tecnologia que vem para nós consumirmos e que vem desses países mais ricos. Nós temos que gerir, não é, uma forma de lidar, de processar com essas peças que não podem ser descartadas para o meio ambiente, porque vai poluir o meio ambiente, como eu falei agora, a bateria de um celular, né, e outras peças que são altamente poluentes. Então, nós temos nos preocupado, os países têm se preocupado, e a rede geográfica também, com o chamado pós-consumo, ou seja, o que nós vamos fazer com essa tecnologia que ficou obsoleta, antiga, ou então com essas peças quebradas, ou então com esses aparelhos que não funcionam mais. A gente tem se preocupado muito com essa questão do pós-consumo. O que vamos fazer, o destino correto que vamos dar para esses aparelhos quando eles se quebram. Pode ser um notebook, um celular, ou um eletroeletrônico, outro aí qualquer. Ciência e tecnologia. Pessoal, a globalização conseguiu, né, abarcar vários países, integrar as mercadorias, as pessoas e tudo através da tecnologia e da ciência. A inovação tecnológica atrai consumidores. Por quê? Porque através de uma inovação tecnológica, como um site de vendas, por exemplo, os consumidores são atraídos a comprar aquele produto mesmo não saindo de casa. Isso se chama conforto e, aliás, nesses tempos de pandemia, nós temos vivenciado muito isso, né? A inovação tecnológica atraindo esses consumidores para que eles comprem mesmo não saindo de casa, né, com seu conforto e tal. Então, a inovação tecnológica é fonte de lucros, porque as empresas cobram quando outra empresa usa o conhecimento que ela gerou. Então, uma empresa que produz um computador, por exemplo, logicamente, que ela vai lucrar quando outra empresa usa o conhecimento, né, usa a tecnologia que ela gerou, porque ela vai ganhar dinheiro em cima dessa tecnologia, em cima dessa fabricação daquele produto, né, com os chamados aí com uma palavrinha que se usa muito hoje em dia, né, que são os royalties e outros tipos, né, de vantagens que você tem quando você produz uma tecnologia e outro país usa dessa tecnologia. Na globalização da produção, a capacidade de gerar ciência e tecnologia é fundamental. Então, para a globalização, né, gerar ciência e tecnologia, ela pensa nessa geração de tecnologia e de ciência, pensa logo na produção, né, em expandir sua produção, em expandir o mercado consumidor para essa produção. As tecnologias de informação são fundamentais para as redes. Tecnologia de informação a gente entende aí como a internet, satélites, programas de comunicação. São muito utilizadas essas tecnologias para quê? Para empresas, por empresas e consumidores. Por empresas para vender seus produtos, por consumidores para comprar, para consumir esses produtos produzidos pelas empresas. Os países que têm maior poder de compra recebem primeiro as inovações tecnológicas que depois acabam chegando aos países mais pobres. Então, funciona de que forma, pessoal, esse fenômeno aí da rede geográfica? Os países mais ricos produzem aquela tecnologia de ponta. Então, quando aquela tecnologia ficou velha, obsoleta, quando eles não querem mais, aí vem
exporta essa tecnologia para os países mais pobres, que importam essa tecnologia, que compram essa tecnologia, esses produtos, que para os países mais ricos já não interessa mais, porque já ficou antigo, velho, obsoleta essa tecnologia. É assim que funciona. E de que forma que a globalização tem assim lidado com a questão dos transportes? Porque, pessoal, a globalização que surgiu, como eu falei lá, esse termo, essa palavra surgiu lá na década de 80, mas na verdade é um processo muito antigo, que vem lá desde o século XV, é o resultado dos avanços tecnológicos nas comunicações e nos transportes. Nas comunicações eu já dei exemplo, por exemplo, da tecnologia da informação. A internet, por exemplo, leva um produto que lá dos Estados Unidos a alcançar um comprador, um consumidor aqui no Brasil. Então, essa rede aí, né, de comunicação moderna, ela facilita o processo da globalização e também os transportes, porque através do transporte é que os países vendem, compram, comercializam entre si. Então, a globalização utiliza do transporte, logicamente, e principalmente para escoar sua produção, para vender, para comprar produtos, interligando pessoas, fluxos de recursos financeiros, empresas, e a tecnologia da informação, como a rede de computadores, serve também para isso. Além disso, pessoal, tem um dado importante que é segundo a Organização Marítima Internacional. A Organização Marítima Internacional diz o seguinte: em 2017 foram usados mais de 52 mil navios de carga no mundo, que movimentaram, pasmem, 829 bilhões de dólares. Então, só no ano 2017, 829 bilhões de dólares, né, foram circularam aí nessa globalização através dos navios, segundo a Organização Marítima Internacional. E ainda falando em navios, vocês veem aí atrás um navio cargueiro levando produtos. As melhorias tecnológicas nos navios de carga, por exemplo, os frigoríficos, e a criação de motores mais eficientes possibilitaram realizar mais viagens em menos tempo. Então, a melhoria tecnológica aí aplicada para os transportes fez com que, em menos tempo, os países vendessem, comercializassem produtos com outros, enviando através de navios muito bem equipados. Navios hoje têm frigoríficos, né? Tem área, compartimentos frios, onde conduz desde peixes até outros produtos que com o calor excessivo poderiam, né, ser prejudicados, ser danificados. Então, a tecnologia está sendo muito aplicada na rede de transportes para melhorar esse fluxo de mercadorias que vai de um país para outro através da globalização. Quando um país recebe dinheiro na forma de investimento para montar uma fábrica, pessoal, esse recurso é chamado de investimento produtivo direto. Então, o que é investimento produtivo direto? É quando um país recebe dinheiro, né, para montar uma fábrica. Então, isso é o chamado investimento direto, já que foi usado para a produção de mercadorias, gerando emprego e arrecadação de impostos. Então, um país, às vezes, né, oferece dinheiro para uma empresa se instalar nele. Para quê? Para gerar emprego, para gerar arrecadação de impostos. E isso é o chamado de investimento produtivo direto. Deixa eu voltar um pouquinho. Entre 1980 e 2013, houve muitos investimentos estrangeiros diretos, aqui no Brasil, principalmente. Até 2000, o maior fluxo ocorria entre países desenvolvidos. Então, logicamente, né, os países desenvolvidos eles recebem mais dinheiro para montar uma fábrica. E isso até 2000, esse fluxo ocorria entre países desenvolvidos. Em 2013, os países em transição e emergentes, como o Brasil, receberam também mais investimentos do que os desenvolvidos. A globalização financeira, pessoal, que é essa globalização que nós estamos vivendo e que começou lá no século XIX, fala o seguinte: nas transferências bancárias, por exemplo, são usados equipamentos de informática sofisticados que consultam o saldo e permitem conferir eletronicamente a assinatura que consta do cheque. Hoje quase não se usa cheque. A gente usa mais hoje os cartões. Os valores são transferidos por meio de caixas eletrônicos. Então, a globalização financeira, pessoal, ela tem essa marca muito grande, né? A tecnologia facilitando transferências bancárias, facilitando saques, facilitando depósitos, pagamentos de conta e tudo isso através, por exemplo, de caixas eletrônicas, como vocês veem aí ao fundo, né, alguém, uma mão
desconhecida utilizando um caixa eletrônico. Através do caixa eletrônico hoje, pessoal, a gente paga contas, a gente faz saques, a gente faz depósitos, a gente faz muita coisa. E isso é a tecnologia facilitando essa globalização financeira, esse fluxo de mercadorias, serviços, de capitais, que é dinheiro, né, entre pessoas, empresas e até países. Os satélites, como vocês veem ao fundo, antenas de transmissão, etc., formam um meio técnico onde circulam os fluxos financeiros. Assim, o dinheiro não para. Ele pode sair da Bolsa de Tóquio e ser usado após a abertura da Bolsa de Londres, na Inglaterra. Isso tudo graças a satélites de transmissão, antenas, as redes de computadores. Então, o dinheiro pode sair de um lugar e ir para uma conta em outro país, em outro banco, em questão de segundos ou minutos. Hoje em dia, pessoal, as redes financeiras utilizam muito dinheiro de plástico. Então, o que é o dinheiro de plástico? São os cartões de débito e crédito, são chamados de dinheiro de plástico porque as pessoas utilizam esses cartões para pagar contas, para comprar, para sacar. Então, hoje em dia é chamada de creditização da sociedade. Esse fenômeno da utilização de cartões de crédito e débito é chamado de creditização da sociedade. O dinheiro hoje é chamado de dinheiro de plástico, porque não é mais aquele dinheiro de papel, é o dinheiro que a gente, né, utiliza quando utiliza os cartões de crédito e débito. Os cartões de débito e crédito, que é o chamado dinheiro de plástico, são cada vez mais usados entre pessoas e empresas. Com eles, o usuário tem uma lista de gastos com a indicação do dia, valor e local em que uma operação foi feita. Assim, é possível controlar as despesas. Então, quais são as vantagens desse dinheiro de plástico, desses cartões de débito e crédito? Com eles, a gente tem um controle das nossas despesas, porque nós recebemos, né, notificações sobre onde, quando, quanto e como gastamos aquele dinheiro de plástico, né, aquele cartão de crédito. Então, nós temos um controle maior daquilo que nós gastamos, graças a esse fenômeno chamado de creditização da sociedade, que é uma marca do capitalismo financeiro que nós estamos vivendo desde o século XIX. Nós vamos dar uma pausa, pessoal, e daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte da aula sobre globalização.